Olá, essa é uma iniciativa da DED. São esses momentos em que nós paramos as nossas preocupações mais bobas, mais cotidianas, para ter acesso à consolação trazida pelo ensino dos Espíritos. A bendita doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que vai nos curando de uma série de angústias e ansiedades, porque nos dá as respostas que há tanto tempo procurávamos. Hoje eu estou querendo focalizar um livro muito especial nosso, o nosso terceiro livro do Pentateuco Kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é pura consolação. E eu estou querendo focalizar especialmente o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos, nesse capítulo, ter acesso a uma série de informações que vão aclarando os nossos conhecimentos e que vão iluminando a nossa vida, o nosso caminho, o caminho que já trilhamos, o caminho que ainda trilharemos. Eu vou ler o iniciozinho dele, é sempre uma citação evangélica, e este capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, começa com a citação: que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Essa é uma citação do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. No item de número 2, começa explicando: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os círculos, os mundos que estão no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então, nós vamos ali aprendendo, refletindo um pouco mais sobre as muitas moradas na casa de nosso Pai. Esse nosso Pai, que é imenso amor, imensa sabedoria, imensa benevolência, perdão infinito por todos os seus filhos. Nós vamos encontrar também no nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 55, quando Kardec pergunta aos seres de luz se todos os globos são habitados, e vamos, na questão 59, ter acesso a um texto que nos dá esse conhecimento de forma mais profunda. Há muitas moradas na casa do Pai. Filhos nós todos somos desse Pai de imenso amor, justiça e caridade, filhos todos, encarnados e desencarnados, cobertos pela bondade divina, jamais esquecidos, jamais abandonados. Vibremos como vibrarmos, estejamos encarnados ou desencarnados, sempre haverá uma morada para cada um de nós. Jamais deixaremos de existir, uma vez criados, sabemos que jamais deixaremos de existir e jamais estaremos sem um lugar para ir, para ser acolhidos. Tão bom saber disso, tão
nos faz tão serenos, não é? Essas certezas. Nós vamos ver também o livro que eu acho interessantíssimo, o segundo livro psicografado por Chico Xavier. Chico Xavier, em 1932, lança seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, um livro excepcional, onde aquele jovem médium, ainda desconhecido, traz para nós mais ou menos 86 poetas portugueses e brasileiros, nos dando aquela riqueza daquela obra. Essa é sua primeira obra. Em seguida, em 1935, traz o segundo livro, sobre o qual quero falar um pouquinho, se chama Cartas de uma Morta. Nesse livro, Chico psicografa a Dona Maria João de Deus, a sua mãe biológica, nesta encarnação. É o único livro em que ele psicografa esse espírito que foi sua mãe. E é interessantíssimo. Os primeiros capítulos, ela narra o próprio desencarne, as dúvidas naturais, ela narra aquele período normal de perturbação espiritual, para logo em seguida começar a narrar, com o intuito de nos educar, de nos esclarecer, ela começa a narrar a sua viagem por inúmeros desses globos, por inúmeros desses mundos, todos eles moradas de Deus, todos eles lugares de amor e de acolhimento. Interessantíssimo esse trabalho. Na época, Chico, um rapaz ainda desconhecido, sofrendo preconceito por ser um rapaz do interior, por ser um rapaz que havia estudado muito pouco, recebe inúmeros ataques, como sempre, inclusive a conselho de seus mentores, não respondeu a nenhum daqueles ataques. Um dos ataques mais grosseiros foi num determinado capítulo em que Dona Maria João de Deus faz a descrição de um mundo imensamente bonito, banhado por 3 sóis. Os cientistas da época disseram que aquilo era impossível, que apenas a presença de um segundo sol aniquilaria qualquer corpo celeste. Por Dona Maria João de Deus, faz a descrição das belezas de um mundo banhado por 3 sóis de cores diferentes. Faz a narrativa também de diferentes globos, alguns já conhecidos superficialmente por nós, que compõem a Via Láctea, alguns outros desconhecidos, e ali nós vamos vendo a riqueza dessas moradas. Naquele caso, do planeta, do corpo celeste banhado por 3 sóis, muitos anos depois, a coisa de 20 anos, 25, quando foi lançado o telescópio Hubble, ele descobre, em pouco tempo, um mundo banhado por 2 sóis de cores diferentes. Conforme a ciência avança, ela vai se aproximando, ela vai corroborando esse estudo, esse ensino dos espíritos. Então, nós vamos vendo ali, naquela viagem de Dona Maria João de Deus, algumas coisas interessantíssimas sobre esses corpos celestes, todos eles aptos a receber as criaturas de Deus. Todos eles criações divinas, todos eles com algum objetivo. Nós vamos saber que há mundos escola, que há mundos reformatórios, que há mundos
hospitais. Assim nós sabemos, assim nós temos certeza, desde que começamos a estudar, que Deus não erra, que Deus não improvisa, que Deus não faz absolutamente nada inútil. O que Deus cria tem uma utilidade. Nós, muitas vezes, esses meninos espirituais, é que não conseguimos entender o porquê de algo, o para quê de algo. Mas já conseguimos saber que Deus é esse Pai de imensa justiça, de imensa sabedoria, que nos prepara sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, um lugar aonde estejamos. E aonde estejamos acolhidos e benditos por sua misericórdia. O que acontece muitas vezes é que, fechados em nós mesmos, fechados nas nossas dificuldades, temos dificuldade de sentir toda essa benevolência que está ininterruptamente à nossa disposição. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Haverá sempre um lugar onde seremos acolhidos, onde seremos despertos, quando nos mostrarmos em condições. O que precisamos fazer, o que podemos fazer, é agora, ainda encarnados, melhorar nossas condições espirituais. Nós melhoramos nossas condições espirituais quando entendemos que estamos aqui, como sempre, para melhorar intimamente, para ter a certeza de que chegaremos ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. O uso do livre-arbítrio para nos fazermos aptos a ser recebidos em mundos melhores após o próximo desencarne. Santo Agostinho dizia isso. Santo Agostinho dizia que era necessário que nos esforçássemos para que, ao sair desse mundo, um mundo melhor pudesse abrir os braços para nos receber. Faz sempre parte do nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que vai se tornando cada vez mais consciente e nos dando condições de fazer os exercícios necessários. No momento, entender isso já nos dá muita serenidade. Sempre haverá um lugar de acolhimento para todos nós. Sempre haverá um lugar de repouso, um lugar de refazimento nessa nossa grande estrada, desde a época em que fomos criados até o momento maravilhoso em que chegaremos à perfeição relativa das criaturas. Jamais vai nos faltar um lugar onde seremos acolhidos, onde seremos apoiados, onde nos sentiremos imensamente amados. Que refaçamos essas certezas, que tragamos essas certezas para o nosso íntimo, para caminharmos mais serenos. Temos todos os motivos para trabalhar agora com mais alegria e cheios de esperança. Temos as demonstrações concretas de, sendo esses filhos sempre amados de Deus, jamais sermos abandonados, jamais ficarmos sem um porto seguro. Diante dessas certezas da doutrina espírita, da bendita doutrina espírita, nós nos armamos agora de bom ânimo.
nós fortalecemos a nossa fé, fazemos com que nossa fé crie raízes cada vez mais profundas e seguimos em direção à luz. Já seguimos em direção à luz há muitas encarnações, só que ainda mais infantis não tínhamos consciência disso. Agora podemos caminhar um pouco mais conscientes e sabendo que a cada dia tudo o que nos acontece é oportunidade de crescimento, é oportunidade de exercitarmos essas qualidades que ainda dormem em nós como pequenas gotas de orvalho que vão iluminando o jardim íntimo, o jardim do nosso amor. Conforme vamos aumentando essas gotas de felicidade, de sabedoria, o nosso jardim brota mais rápido. O que podemos fazer é caminhar, usar o nosso livre-arbítrio, digerir um pouco mais as lições do Mestre, entender que essas lições não são apenas para nos emocionar, apenas para que as repitamos, mas são lições para que procuremos colocar em prática. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Há muitas moradas onde, seguindo a nossa trajetória, seremos recebidos, acolhidos e renovados. Renovemos assim as nossas esperanças. Renovemos assim a nossa vontade de perseverar no que realmente importa. Bendita doutrina espírita, que com a sua consolação nos traz agora os instrumentos necessários para passar por tudo o que nos acontece, tudo o que nos acontece vem para o nosso crescimento, vem nos dar oportunidade de exercícios que até agora não fizemos. Nada acontece por acaso, o acaso não existe. Sabemos que Deus não erra, que Deus não improvisa. Cheios de fé, cheios de esperança, cheios de alegria desses filhos que se sabem sempre amados, agora caminhamos, tranquilos e felizes, porque em qualquer circunstância sempre haverá um porto seguro para cada um de nós. Muito obrigada, se conosco, Jesus, graças a Deus.